Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de psicologia existencial. Hoje nós vamos falar sobre temas muito interessantes dessa abordagem. Eu espero que vocês gostem. Eu sou o psicólogo Daniel Andrade, sou professor, sou doutor em psicologia. É um prazer ter você aqui. A psicologia existencial é uma das principais abordagens da psicologia. E eu sou apaixonado por essa abordagem, já há mais de 15 anos que eu trabalho com ela. Se você chegou até aqui, provavelmente sente que algo falta nas explicações tradicionais sobre a vida, os sentimentos, as escolhas e o sofrimento humano. Talvez tenha ouvido falar de Viktor Frankl, Rollo May, Irving Yalom, talvez não. Mas hoje vamos mergulhar fundo naquilo que move a alma humana, nos questionamentos mais existenciais da nossa jornada. Quem somos? Para onde vamos? Qual o sentido disso tudo? E eu vou dizer logo de cara: não tem uma resposta única. Psicologia existencial não vem com um manual de instrução, ela vem com perguntas. O que é a psicologia existencial? Vamos começar pelo começo. O que é exatamente a psicologia existencial? Bem, ela nasceu como uma fusão entre a filosofia existencial e a prática clínica, diferente de outras correntes da psicologia que buscam curar sintomas ou ajustar o indivíduo à sociedade. A psicologia existencial encara o ser humano como ser existente, ou seja, existe antes de ter significados definidos. Nós nascemos sem roteiro, precisamos escrever nosso próprio script. Essa abordagem surgiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, no momento em que a humanidade estava profundamente ferida, questionando valores, crenças e a própria razão de viver. Foi nesse contexto que figuras como Viktor Frankl, Rollo May começaram a desenvolver teorias que davam ênfase ao livre-arbítrio, ao significado pessoal, à liberdade e à responsabilidade. Em termos simples, a psicologia existencial, a arte de ajudar as pessoas a enfrentarem a realidade existencial da vida, com todas as suas angústias, incertezas e possibilidades. Ela não busca eliminar a dor, mas sim dar sentido a ela. Não quer nos tornar felizes a qualquer custo, mas autênticos diante da própria existência. Quais são os pilares da psicologia existencial? Agora vamos entender os pilares dessa abordagem. São quatro grandes temas que sustentam a psicologia existencial. O primeiro seria a liberdade e a responsabilidade. Você tem liberdade para escolher sempre, mesmo quando parece que não tem. A grande ironia da vida é que a liberdade assusta, porque ela vem com a responsabilidade. Você é responsável pelas suas escolhas. Isso pode causar ansiedade, mas também dá poder. Como dizia Jean-Paul Sartre, filósofo francês, cujo pensamento influenciou a psicologia existencial, o homem é condenado a ser livre. Não podemos culpar o destino, o passado ou os outros por completo. Nós somos os autores da nossa história. Um segundo pilar muito importante da psicologia existencial é a de solidão existencial. É uma verdade dura. Somos fundamentalmente sós. A solidão existencial nos leva a perceber que ninguém vai viver a nossa vida por nós. Isso pode gerar medo, mas também impulsiona o crescimento. Um terceiro pilar é o da ansiedade existencial. Há dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal, que é ligada a situações específicas, como falar em público, né? E também a ansiedade existencial, que surge diante das grandes questões da vida, a morte, a liberdade, o isolamento, o significado. Essa ansiedade é inevitável, mas ela não é ruim.
Ela seria o combustível para buscarmos sentido. Até o Rolomei diz que a ansiedade é o preço da criatividade e da liberdade. Um quarto pilar seria o da busca de sentido. Para a psicologia existencial, viver é buscar sentido. Não importa quantos bens materiais ou conquistas acumulamos, se não houver propósito, a vida parece vazia. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, escreveu um livro que mudou a vida de milhões de pessoas. Um homem em busca de sentido. Nele, ele conta como encontrou um motivo para continuar vivendo, mesmo em Auschwitz. Cuidar da esposa, escrever seu livro. Ele dizia assim, que muitas vezes nós não podemos mudar as nossas circunstâncias à nossa volta, mas nós podemos mudar a forma como nós reagimos às circunstâncias. Qual que é a resposta que nós vamos dar para a vida? Nós não podemos ficar esperando as respostas da vida. Muitas vezes ficamos buscando respostas. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? Na verdade, a vida nos pede uma resposta. Qual que é a resposta que você vai dar para a vida? O Nietzsche mesmo falava que quem tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Bom, vou falar agora com você sobre os principais autores da psicologia existencial. O primeiro deles, que eu gostaria de falar, é o Viktor Frankl, que nasceu em 1905, morreu em 1997. Frankl foi um médico, psiquiatra austríaco, fundador da logoterapia, que significa terapia do sentido, e ele acreditava que a principal motivação humana é encontrar significado, mesmo na dor. Na sua obra mais famosa, Um Homem em Busca de Sentido, é, é um testemunho visceral de como a busca por sentido pode nos manter vivos em meio a situações difíceis, em meio ao horror. Ele também falava de lepsia existencial, que é a sensação de vazio interior, a falta de propósito. Muitos chamam de depressão ou burnout. Frankl via isso como uma crise de sentido, não de saúde mental apenas. Rolomei nasceu em 1909, morreu em 1994, considerado o pai da psicologia existencial americana. Rolomei trouxe o existencialismo europeu para a prática clínica nos Estados Unidos. Ele escreveu livros como Coração da Ansiedade, Amor e Vontade. May via a ansiedade como um sinal de que estamos vivendo plenamente. Ele também explorou conceitos como vontade, amor, criatividade, destino, e um dos seus legados é mostrar que a saúde mental está relacionada à capacidade de confrontar as realidades existenciais. Outro autor da psicologia existencial seria o Irving Yalom. Yalom nasceu em 1931, é um psiquiatra, escritor contemporâneo que popularizou a psicologia existencial através de livros como Lobisomem de Doshoff, A Cura do Desespero, Existencialismo como Terapia, O Carrasco do Amor, entre outros. E ele propõe que o trabalho terapêutico deve lidar com 4 temas universais: a morte, o isolamento, a liberdade e o vazio. Segundo Yalom, essas são as condições últimas da existência humana. A terapia existencial ajuda o paciente a aceitar essas verdades e a construir uma vida significativa apesar delas. Outro autor seria o Jean-Paul Sartre. Nasceu em 1905, morreu em 1980. Embora não fosse psicólogo, Sartre foi um dos maiores filósofos existencialistas da contemporaneidade. Ele foi um dos maiores filósofos
E a sua frase mais famosa resume parte do espírito existencial. A existência precede a essência. Isso quer dizer que nascemos sem um propósito pré-determinado, nós somos livres para criar quem nós queremos ser, mas com essa liberdade vem a responsabilidade, e isso assusta. Outro filósofo existencialista é Martin Heidegger. Ele falava da autenticidade, da relação com a morte, existir autenticamente, ou seja, viver com consciência de si e do mundo. Vamos falar agora sobre conceitos fundamentais da psicologia existencial. Além dos pilares já mencionados, a psicologia existencial trabalha com vários conceitos importantes. Autenticidade, ser autêntico, é assumir a própria existência, escolher conscientemente, agir de acordo com os próprios valores, não seguir modelos prontos, nem viver uma vida projetada pelos outros. Inautenticidade é quando vivemos de forma mecânica, repetindo papéis, fugindo de escolhas difíceis, enganando a nós mesmos sobre quem somos. Morte e finitude. Falar de morte não é morbidez, é reconhecer que a vida é finita. Isso dá peso às nossas escolhas, como disse Alan. A consciência da morte é um catalisador do crescimento humano. Tempo e projetos. Somos seres temporais, vivemos no tempo, projetamos a nossa vida para o futuro, e a psicologia existencial valoriza o presente, mas entende que projetos futuros dão direção à vida. Angústia, angústia existencial. Angústia é diferente de ansiedade. Aquela sensação profunda de insegurança diante da liberdade. Enquanto a ansiedade é mais reativa, a angústia é ontológica, ou seja, ela faz parte da condição humana. Agora vamos falar sobre a prática clínica na psicologia existencial. Vamos falar da parte mais interessante para muitos de vocês, como que isso se aplica na prática clínica. O terapeuta existencial não oferece respostas prontas. Ele caminha com o paciente em direção a descobertas profundas. O foco não é curar sintomas, mas ajudar as pessoas a encontrarem sentido na própria vida. Vamos ver alguns exemplos de casos clínicos. Primeiro caso, Ana, 28 anos, crise de sentido. Ana era uma jovem, advogada bem-sucedida, tinha um bom emprego, morava sozinha, tinha amigos, mas sofria de insônia, cansaço constante, sentia que nada fazia sentido. Ela vinha de uma família religiosa, mas havia perdido a fé. Ela sentia-se perdida. Na terapia, conversamos sobre o que a motivava, o que a fazia sentir-se viva, e descobrimos que ela adorava escrever. Quando criança, ela sonhava ser jornalista, mas seus pais achavam que isso não seria seguro financeiramente. Então ela seguiu direito. Com o tempo, ela começou a escrever um blog sobre direitos humanos, psicologia. Isso deu um novo propósito à sua vida. Ela não abandonou o direito, mas passou a viver com mais autenticidade. O ponto-chave aqui é que a terapia ajudou Ana a reconectar-se com seus valores internos, mesmo que isso a colocasse diante de conflitos familiares e de medos. O segundo caso que eu quero falar com vocês é do Carlos, 45 anos, ele tinha medo da morte e ele vinha sofrendo de ataques de pânico, ele tinha medo de voar, de lugares fechados, perder o controle. Depois de algumas sessões, eu percebi que ele estava lidando com uma perda recente na família e começando a pensar na própria mortalidade. Falamos sobre a morte, não como algo trágico, mas como um horizonte que dá cor à vida. Conversamos sobre o que ele queria fazer enquanto ainda podia. Ele começou a viajar, reconectar-se com antigos amigos e investir mais tempo com os filhos.
Um ponto-chave aqui é que a terapia existencial ajudou o Carlos a encarar a finitude como um convite a viver plenamente. O terceiro caso que eu quero falar com vocês é o da Marina. Marina tinha 19 anos, seria um caso de inautenticidade. Marina cursava medicina, ela chorava todos os dias, era excelente aluna, mas ela sentia que estava traindo a si mesma. Na verdade, ela queria ser artista, mas os pais insistiram que só conseguiria que ela só seguiria carreira, uma carreira realista, que desse dinheiro, né. Na terapia a gente discutiu sobre autenticidade, sobre escolhas, sobre o medo de decepcionar, sobre o preço de viver uma vida falsa, e com o tempo a Marina decidiu trocar de curso, entrou em artes cênicas e terapia existencial ajudou a Marina a assumir a própria liberdade e responsabilidade pela própria vida. Bom, agora vamos falar sobre ferramentas e técnicas usadas na terapia existencial. A psicologia existencial não usa técnicas padronizadas como a cognitivo-comportamental, né? Mas sim abordagens dialogais, reflexivas, profundas. Algumas ferramentas comuns incluem a estruturação do projeto de vida. Então eu pergunto para a pessoa o que você quer deixar para trás, quem você quer ser daqui a 10 anos, o que te dá energia, né? A psicologia existencial, ela pode trazer uma discussão sobre mortalidade, falar com a pessoa, eh, como você lida com a ideia de que um dia vai morrer, o que você gostaria que as pessoas lembrassem de você, né. Você pode trabalhar com os valores também, quais são seus valores mais profundos, suas ações refletem esses valores, e o reconhecimento da liberdade da escolha, né. Então, o que você pode escolher hoje que mudaria a sua vida? O que você tem evitado escolher, né? Eh, Diálogos imaginários, né? Com a versões futuras ou passadas de si mesmo. Dialogar com partes de si que resistem a mudanças. Agora vamos falar sobre as críticas e limitações da psicologia existencial. Como toda abordagem, a psicologia existencial tem suas críticas. Alguns argumentam que ela é muito abstrata, que ela fala de sentido e liberdade sem oferecer caminhos claros, e outros dizem que para pacientes em crise. É verdade que essa abordagem exige uma maturidade emocional e disposição para olhar para dentro. Também é verdade que ela não substitui intervenções médicas ou psicológicas urgentes. Em casos graves de depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia, é necessário um acompanhamento multidisciplinar. Mas para pessoas que estão lidando com crises existenciais, aquelas perguntas profundas que não têm resposta fácil, a psicologia existencial pode ser uma luz no fim do túnel. E por que estudar a psicologia existencial? Para os estudantes de psicologia que estão me ouvindo, estudar a psicologia existencial é expandir sua visão do ser humano. Para os estudantes de psicologia que estão me ouvindo, estudar a psicologia existencial é expandir sua visão do ser humano, é aprender a escutar não os sintomas, mas as perguntas que eles carregam. É sair do modelo médico da psicologia, onde tudo é problema a ser resolvido, e entrar num espaço onde a vida é um fenômeno a ser compreendido. É também preparar-se para lidar com clientes que não têm apenas diagnósticos, mas histórias, medos, esperanças, buscas profundas. E acima de tudo é preparar-se para lidar com você mesmo, porque todo terapeuta que estuda psicologia existencial acaba se conhecendo melhor, acaba se perguntando qual o sentido da minha vida, do que eu estou fugindo, o que eu posso escolher hoje, enfim. Eh, Termina essa conversa com uma frase que eu gosto muito: "A vida não tem sentido". Isso é maravilhoso. Por quê? Porque significa que você pode escolher o sentido dela.
Ninguém vai dar sentido à sua vida, nem a religião, nem a ciência, nem o dinheiro. Só você pode decidir o que vale a pena para você. A psicologia existencial nos convida a parar de buscar respostas externas e começar a viver perguntas, a encarar a vida com coragem, mesmo com medo, a construir significado, mesmo diante do caos. Ela nos ensina que estar vivo é um milagre. E esse milagre ganha peso quando assumimos nossa responsabilidade, nossa liberdade, nossa singularidade. Então, eu pergunto a vocês, qual o sentido da sua vida hoje? O que você faria diferente se soubesse que só tem mais 5 anos de vida? O que você está esperando para viver com mais autenticidade? Psicologia existencial não tem respostas, mas ela tem perguntas, e nas perguntas nós encontramos a vida. Obrigado por estarem aqui. Vocês são os protagonistas da própria história e continuem escrevendo-a com coragem, com consciência e paixão. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.